Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de uma semana aí bastante intensa, né, trazendo aí as informações, daí mostrando o que rolou aqui na Bus Brasil Fest, a maior exposição de ônibus da América Latina, que aconteceu aqui em Campinas da semana passada, voltamos aí com a nossa programação normal de vídeos, né? Mas antes de tudo, eu já gostaria de deixar marcado com vocês para o próximo domingo, tá? Será no dia 29, tá? A não ser que mude alguma coisa, mas a princípio já fica marcado para o dia 29. Uma live especial, tá? Para podermos alinhar algumas sugestões que encaminharemos à prefeitura para a licitação do transporte. Por quê? Porque o prazo termina na quarta-feira, dia 2, tá? Então nós vamos compilar todas as sugestões no domingo, dia 29, e no dia 30 eu já vou encaminhar todas as nossas propostas em conjunto para a prefeitura. Daí a gente vai discutir aqui ao vivo como que o que a gente pode aí colaborar, contribuir aí com o transporte de Campinas, tá bom? Então o ideal é que todos dêem uma olhadinha no edital, lá né, em dec.com.br/novo transporte. Pode entrar lá e baixar o edital para dar uma olhadinha nas linhas, essas coisas. Só que eu acho que a gente não deveria focar totalmente nas linhas, até porque isso aí geralmente é modificado com o tempo, né? A gente não pode ver que quando saiu o Intercamp, poucas linhas foram implantadas, a maioria continua as mesmas até hoje, desde 50 anos atrás. Então, em relação às linhas, não creio que vai mudar muita coisa, mas seria interessante a gente verificar questões sobre pintura, comunicação visual, terminais, pontos de parada, remuneração, circulação, essas coisas, entendeu? Coisas que são mais importantes e pertinentes, né? Tarifa, serviços, configuração de frota, tudo aí o que poderia ajudar, né, a melhorar o transporte público de Campinas, porque a gente fica só discutindo, porque toda vez que a gente vai discutir sobre a licitação, a discussão é sempre sobre linhas. Pode reparar, 90% do tempo é sobre linhas. Ah, é porque a linha do meu bairro é isso, porque a linha do meu bairro é aquilo. Gente, isso aí a gente vai discutir num segundo momento. Isso aí é perda de tempo a gente ficar discutindo. A gente está perdendo um tempo precioso discutindo coisas que nem sabe se vão ser implantadas, tá? Então eu acho que vale a pena discutir, por exemplo, coisas sobre a frota elétrica, tipos de veículos. Eu acho que isso vale a pena discutir. Agora, ficar discutindo linha é perda de tempo, tá? Pô, não que a gente não vá discutir linhas, mas se a gente for discutir, vamos discutir os eixos principais, tá? Linhas de bairro, ou então discutir em conjunto. Ah, porque, por exemplo, vamos discutir sobre uma linha alimentadora do Ouro Verde, uma linha alimentadora do Campo Grande, é perda de tempo. A gente vai acabar perdendo tempo e de coisas que podem ser modificadas mais facilmente lá. Por exemplo, vamos focar, por exemplo, das linhas do BRT, das linhas expressas, o que dá para sugerir, o que dá para mudar. Vamos focar nisso, tá? Então no domingo, dia 29 de junho, a partir das 4 da tarde, estaremos aqui ao vivo para poder debater sobre a licitação do transporte público de Campinas, tá bom? Então já marquem aí na sua agenda, tá? E aproveitando também, se inscreva no nosso canal, ative lá o sininho para vocês poderem ficarem por dentro aí das novidades do nosso canal. Hoje nós vamos falar basicamente, né? Eu gostaria aí de fazer um agradecimento, né? Eu até ia pegar aqui, mas eu acabei esquecendo de pegar para mostrar aqui para vocês. Eu tive o prazer de receber das mãos do Juversi, que é o fundador do portal do ônibus, organizador da Bus Brasil Fest, uma medalha como colaborador, tá? Uma medalha de colaboração por ter ajudado, né, de alguma forma, mesmo de uma forma bem pequena, não a organização do evento, né, mas eu fiquei responsável aí por levar os ônibus aqui da cidade de Campinas, né? Então todos os ônibus que estão lá, exceto o biarticulado, eu que fiz o encaminhamento aí para as empresas poderem levar os carros do Grupo Belarmino também acabou ficando a meu cargo, tá? O biarticulado foi pedido direto aí pela organização do evento. E eu gostaria de agradecer, eu acho que tudo que é para colaborar para o transporte público ou para a história do transporte público é válido, né? Esse negócio de ficar de picuinha, ficar formando um monte de grupos, um monte de coisa é baboseira.
Porque pode verificar que os grupos que existem hoje é sempre uma dissidência do outro. Existe um grupo, aí uma turma brigou, formou outro grupo, aí briga de novo, aí forma outro grupo. E do que vai levar isso? Nada. Inclusive, teve uma vez, né, porque aqui em Campinas, antes dessas BBFs que estão acontecendo aqui, já teve uma em Campinas em 2007, uma em 2008, uma em 2009. A de 2007 foi muito boa, a de 2008 foi excelente, a de 2009 foi fraca, né? Houve aí uma série de questões aí envolvendo mais assim de minha responsabilidade mesmo, de levar os carros. Acabou sendo tudo em meio de última hora e ficaram poucos carros expostos, né? E nisso houve aí acho que eu contei isso para poucas pessoas, mas eu acho que vale a pena deixar isso registrado, né? E na época havia muita, ainda não, eu não sei se já existiu o site Ônibus Brasil, mas ainda os principais sites do hobby de busologia, ainda era o Vale SP Bus, né? Tem o Rail Bus, né? Do nosso amigo aí Paulo. E o portal Interbus de certa forma corria por fora, né? Trazendo algumas novidades aí. Depois que chegou o Ônibus Brasil, cada um fazia a sua galeria, publicava fotos já com crédito. Aí mudou totalmente o eixo, né? Sobre aí de divulgação do hobby. Tanto que a revista Interbus entrou no ar no ano seguinte, né, em 2010, e na semana que vem completa 15 anos no ar, né? Vai sair semana que vem uma edição especial, 15 anos, então vai ser uma edição especial mostrando os 15 anos da revista Interbus e a edição também especial mostrando tudo sobre a BBF aí de Campinas, tá? Então não saiu porque essa edição que saiu essa semana, que foi publicada quinta-feira, na verdade era referente a domingo. Como teve a BBF, então a edição saiu um pouco atrasada, mas domingo que vem a edição sairá normalmente, sobre a BBF e também com os 15 anos da revista Interbus aí, tá? A edição número 700, né? Um número redondo aí. E da época aí, ouvi muita gente falando na orelha, você é tonto, o evento nem é seu, você fica se preocupando, porque o evento realmente não é meu. Eu não tenho nada a ver com a BBF, eu procuro ajudar de alguma forma, né? E aí muita gente na orelha, você... Aí o que eu fiz? Aí no fim eu acabei, de minha parte, virando a cara com o pessoal, né? Inclusive com o Juversi, deixei de conversar, mas por conta dos outros, né? Que ficavam na minha orelha, não, você é tonto, fica aí fazendo as coisas e tal... E dessa época eu já organizava aí o City Tour, né? Desde aí de 2007 também, inclusive, né? Então a gente já tinha organização aí do City Tour nessa época. E aí ficava, não, e a gente tinha a ideia de fazer um evento de exposição de ônibus também para rivalizar com a BBF. Ainda bem que não deu certo, né? Porque hoje nós estamos vendo aí que temos vários eventos, e cada um na sua região, e isso é muito legal. Né, você ter vários eventos aí, cada um em sua região, cada um crescendo. Agora, dia 30 de agosto, vai ter um evento lá no Rio de Janeiro, né? Mas já vou falar sobre isso também. Então eu acabei rivalizando aí com o Juversinho um tempo. Aí teve uma das... Nós voltamos a nos falar, curiosamente, numa das antigas Expone, que era aquele evento que acontecia lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não, desculpa, lá em Curitiba. Pelas mãos do Oswaldo Born. Inclusive um evento excelente, maravilhoso, né? Ele sempre escolhia uma garagem e levava os ônibus lá na garagem. Os eventos antigamente eram dessa forma, né? Ele escolhia uma garagem e os ônibus de outras empresas iam lá e ficavam expostos. E o Oswaldo fez isso. Eu não lembro que ano que foi, qual edição que foi. A gente estava lá na rodoviária de Curitiba. Ele chegou para mim: por que você parou de conversar comigo? Assim, né? Aí eu ainda falei pra ele, olha, sinceramente eu nem sei. Nem sei por que eu parei de conversar. Aí a gente conversou um pouquinho ali, alinhou, né, as coisas. Eu falei assim, até peço desculpas, porque não teve motivo, né? Ou seja, eu fui mais pela cabeça dos outros. Porque, e geralmente as pessoas que dão essas opiniões, então, são pessoas que não colaboram. Dificilmente colaboram, mas elas querem dar a opinião delas. Você é tonto, ou seja, acabou fazendo a sua cabeça. Independente de qualquer coisa, se a gente se dá mais do que deveria em relação a ele, eu acho que isso cabe a gente, né? Isso é a gente que tem que decidir se a gente quer ajudar, ou a gente deixa de ajudar, e ninguém tem nada a ver com isso, né? E a partir daí, né, passaram alguns anos, aí veio a pandemia, e a BBF voltou para Campinas, e o Universidade perguntou se eu poderia colaborar de alguma forma, né, pelo menos escolhendo os ônibus, né, urbanos de Campinas. Eu falei assim, pode contar comigo com o que for, né? Aí, inclusive, o evento começa no sábado,
Eu estive lá na sexta-feira de madrugada, perguntei para o Júlio se precisar de alguma coisa, estou aqui à disposição, tá? Fiquei à vontade. Fui lá na pedreira, meia-noite, né, de sexta para sábado. Perguntei se precisava de alguma coisa, bati um papo com ele, ver o que estava faltando, o que estava precisando, o que tivesse ali à disposição. Poderia contar comigo e ele me agraciou. Teve um ano, né, foi o de 2022, eu recebi um troféu, né, que inclusive está aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Que foi a edição especial do seu Antônio Augusto. Deixa eu pegar aqui. Ver se eu consigo pegar. Né? Como colaboração aí pela. Ah, tá tudo empoeirado aqui. Pela colaboração aí ao transporte, né? De alguma forma. Porque assim, o que eu faço em relação ao transporte é muito pequeno em relação ao que a maioria das pessoas fazem. Eu tenho aqui um Instagram com fotos de ônibus, eu tento colaborar de alguma forma, o que tiver ao meu alcance, porque a gente que trabalha no setor de transporte, a nossa vida é muito apertada. Né? Inclusive tem muitos busólogos, até deixo aí bem claro, né? Muitos busólogos que querem trabalhar na área de transporte. A área de transporte não é todo esse mel, tá? Porque muita gente que é busólogo quer ser motorista ou quer trabalhar de alguma forma em alguma empresa de ônibus. E não é tudo isso. A área de transporte público é muito complexo, né? Porque você tem que manter a operação em andamento, você tem os passageiros para atender, sendo você ficando na retaguarda, sendo você motorista, né? Então é muito complexo. Então, tanto que tem muito busólogo que entra em empresa de ônibus, se decepciona e sai, e acaba indo para outra área. Então, essa área é muito complexo, você acaba se desgastando muito, né? É uma área que exige muito fisicamente, principalmente mentalmente de você. E eu já estou nessa área aí, já vai fazer 5 anos, né, quase 6 anos já. É desgastante, mas mesmo assim, o que eu tiver de tempo sobrando, eu procuro ajudar, colaborar de alguma forma. A gente faz o City Tour 1 ou 2 vezes por ano, tento colaborar aí na BBF de alguma forma. Outros aí que pedem alguma ajuda, algum contato, a gente pega, a gente faz visita nas garagens. É difícil, mas eu tento colaborar porque é o que eu gosto da área. Eu gosto da área de transporte. Minha formação não é na área de transporte, não tem nada a ver com transporte, mas é onde eu me encontrei e eu tento fazer meu trabalho da melhor forma. Eu acho que cada um também poderia colaborar de alguma forma, né? Esse negócio de ficar guardando as coisas para si, ou você, não vou ajudar porque ele é isso, porque ele é aquilo, eu acho que isso não leva a nada. O legal é justamente colaborar, tá junto, né? Unir forças, né? Unir forças é o que vai fazer o motor aí da busologia. Aí, né? Eu não gosto de usar muito esse termo busologia porque é um termo que praticamente não existe, né? Assim, oficialmente. É um termo que foi criado pelo nosso amigo aí, na verdade o termo busólogo, né? Veio aí do Hélio, né? Da revista Em Bus, né? Já falecido, mas muito gente boa. E o Hélio, ele foi uma pessoa tão espetacular que ele, nos últimos anos de vida dele, ele trabalhou intensamente para unir o máximo de pessoas do hobby. Né? Só que ele, por ser, né, de mais idade, ele procurava reunir os que são chamados de figurões. Eu sou contra esse negócio de porque ele é a estrela do hobby, ele é o figurão do hobby. Para mim são todos iguais. Né? Se a pessoa está começando agora ou ela tem 20 anos de hobby, para mim é a mesma coisa. Tanto que tem muita gente que tem 1 ano de hobby que é muito melhor do que tem gente que tem aí muitos anos, entendeu? E não conversa com ninguém, não sei o que, se acha a estrela, entendeu? Eu sou totalmente contra. E o Hélio trabalhou para unir todo mundo, entendeu? E ele conversava com todo mundo, desde o mais novo, do mais velho. Ele foi uma pessoa espetacular. Eu tive o prazer, né, de conviver com ele de certa forma aí, de participar de alguns eventos que ele fez. E eu me sinto totalmente grato por ter participado dessa fase aí, né? E o Juversi, através do portal do ônibus, também faz um trabalho magnífico, né? Com a Bus Brasil Fest, a BBF. Então acho que não custa nada, né? Colaborar de alguma forma, ou tanto tem o Museu do Transporte lá em Sorocaba, que a gente tenta também colaborar de alguma forma, sempre do que for possível, com informação, com alguma coisa. A gente tenta aí ajudar, né? Então, de minha parte, estou sempre à disposição, sempre que alguém precisar de alguma coisa, aí pode contar comigo,
né, do que for, para poder preservar a memória do transporte, para poder engrandecer o transporte, para poder melhorar o transporte para a população, porque a gente sabe que no Brasil fazer transporte é difícil, por vários motivos, que inclusive eu já comentei aqui. Podem contar comigo que eu vou estar sempre à disposição, tá? E eu queria falar do evento do Rio de Janeiro, tá? Dia 30 vai ter aí o evento, né? Expo Bus Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano vai ser em Duque de Caxias de novo. E nós estaremos lá, tá? No dia 30 de agosto. Perdão. Dia 30 de agosto já estaremos lá, tá? Já estou com as passagens compradas, tudo certinho. Vamos passar por lá para prestigiar o evento. Evento de ônibus, qualquer coisa. Pode contar comigo que eu estarei lá para prestigiar. E lembrando, ó, também já marquem na agenda de vocês, última semana de outubro. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tô com o calendário aqui. Aqui o calendário tá ruim aqui. Mas aqui, última semana de outubro, vai ter a Transpúblico, né? Aquela feira, né? Arena NTP, lá no mesmo lugar que foi no retrasado lá da Expo São Paulo, né? Se eu não me engano. Então vai ter lá, que aí já é mais técnico, né? Porque vai ter exposição das montadoras, vai ter o pessoal que vai expor painéis lá sobre transporte público e ideias, né, para o transporte. Então acho que vale a pena visitar lá, porque esse tipo de evento é um evento que vale pelo network, que você vai trocar ideias, vai trocar experiências e vai pegar contatos com quem realmente manda no transporte, que são gestores públicos, donos de empresas de ônibus e as montadoras de ônibus, né? Então tem muita gente, tem muito busólogo que vai lá para comer, e o evento não é um evento de restaurante, é um evento para você trocar ideias, para você conversar com o pessoal, para você chegar lá e fazer, né, você está lá e trocar experiências, né? Para tentar melhorar o transporte público de alguma forma, tá? Então vai ser em outubro, tá? Não percam isso. Bom, gente, então já acabei falando aí 17 minutos aí sobre os eventos, mas sobre Campinas também não tivemos muita mudança. Eu conversei com o secretário Fernando lá na BBF, ele esteve lá, nós alinhamos algumas coisas aí, vamos voltar a conversar aí nos próximos dias, a respeito de algumas ideias que estamos trazendo aí para o transporte público em Campinas, sempre para melhorar, né? Porque a INDEC, ela não é a soberana. O fato dela ser a gestora do transporte não quer dizer que ela seja soberana em relação ao transporte, que ela sabe tudo o que ela falou, está falado e acabou. Não é bem assim que funciona. Então nós estamos aqui para ajudar, para colaborar a INDEC com ideias, com informações, com o que possa ser feito aí, tá? Sobre os ônibus novos, já estão 30 em circulação, são 20 da VB e 10 da Unicamp. Os da VB, né, já estão rodando aí em algumas linhas, ainda faltam 20 que deverão chegar em breve, tá? Ao contrário aí do que alguns órgãos de imprensa, que se dizem de imprensa, dizem que está faltando, não sei o que lá, já estão a caminho, tá? Os carros deverão chegar aí em breve na VB para fazer uma renovação de frota aí, é pouco, mas é praticamente um quarto da frota aí que está sendo renovada, já um quarto não, né, 20% da frota praticamente, né? Cerca de um quinto da frota, pouco menos que isso está sendo trocado, já dá um fôlego, né? Já, de certa forma já houve uma melhoria na operação. Eu falo que houve uma melhoria na operação porque quem está na operação ali no dia a dia, na rua, acompanhando o transporte, todos os dias vê que realmente houve uma melhora, assim, em relação a quebras, essas coisas acontecem, ainda continua acontecendo, isso aí tem que acabar, mas no geral já houve uma melhora. Tá, em várias linhas, no geral já houve uma pequena melhora, é pouco, mas alguma coisa aí já está sendo feita, tá bom? Em relação ao BRT, também sem novidades por enquanto, continua tudo como está, né, os ônibus circulando e tal. A Campibus aí teve mais um veículo queimado, né, ele pegou fogo, né, na rodovia Anhanguera, provavelmente estava recolhendo. É o terceiro carro BRT da Campibus que pega fogo. Só que só respondendo alguns comentários que fizeram alguns grupos aí, o fato desse ônibus da Campibus ter pego fogo não prejudica em nada a operação da Campibus no BRT. Porque o número de carros que circulam no BRT 25 e no BRT 26 é inferior a 17. Né? Se eu não me engano, acho que são 9 ou 10 no BRT 25 e 3 ou 4 no BRT 26, se for isso. Então o 14 ainda tem 3 reservas, ou seja, ela tinha 18 carros, porque 2 já tinham pego fogo.
para uma operação de 14 carros. Então tinha 4. A única coisa que aconteceu é que diminuiu o número de carro reserva. Então se ela tinha 4 reservas, hoje ela tem 3. Mais ou menos isso, tá? Então você, a operação. Porque assim, a imprensa campineira, ela se aproveita da falta de informação da população para poder jogar a população contra a prefeitura e contra as empresas, obviamente. Mas ela não explica, ela não fala, ela só quer jogar e tirar dinheiro disso, porque cada vez que a imprensa desce a lenha do transporte, ela enche o bolso de dinheiro, porque essas matérias são monetizadas e ela acaba enchendo o bolso de dinheiro. Então, coincidentemente, foi feita uma matéria depois desse incêndio, que o BRT-26 está com problema porque está muito atrasado, mas o atraso do BRT-26 não tem nada a ver com o ônibus queimado. Teve gente aí que fez alusão. O BRT-26 está atrasado porque o ônibus pegou fogo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O tamanho da frota que circula no BRT-25 e 26 tem carros suficientes para isso, tá? Agora, os atrasos é por outros motivos, tá? Pode ser que sejam ônibus quebrados, tal. Não estou dizendo que não é. Mas não tem nada a ver com o ônibus que pegou fogo, tá? Porque teve gente que fez alusão a isso, tá? Como eu não acompanho essas matérias, eu nem assisto, porque eu não dou crédito para isso. Então, se alguém viu aí que tentou insinuar que o problema foi o ônibus queimado, não tem nada a ver. E no dia seguinte, pegou fogo um ônibus da Itajaí, né, carro 2963, e o da Campibus foi 2540, tá? 2963 pegou fogo lá no terminal Campo Grande, não sei qual foi o motivo, se foi o pane elétrico, alguma coisa. Acabou aí também pegando fogo, mas ele é um carro de uma frota que já estava em vias de desativação, né? Aqueles mega Volkswagen de motor dianteiro, alguns deles inclusive já tinham sido desativados e continuam aí em fase de desativação, tá? Não estava desativado, mas fazia parte de um lote aí que já estava, que provavelmente aí nas próximas renovações aí já iam embora, tá? Prejudica o atendimento da população, porque é um carro a menos rodando, mas aí também já estava aí perto aí de ir embora também, tá bom? Deixa eu ver se faltou falar mais alguma coisa. Mudança de linha, teve poucas aí, né? Nesse meio aí de semana. Então, só reforçando aí da semana que vem, domingo, dia 29, 4 da tarde, live especial para discutirmos exclusivamente as questões da licitação. Lembrando, tragam ideias, tragam sugestões, mas vamos maneirar em relação a linhas, tá? Vamos pensar das linhas troncais, BRT, essas coisas. Agora, linha de bairro a gente pensa depois. Tá? Porque senão a gente vai ficar perdendo tempo discutindo aqui, não vai levar em nada. Aí no dia 30 eu já pego, 30 ou 31 eu já pego, já passo tudo para prefeitura. 31 não, 30 ou dia 1º, porque dia 2 é a data limite, já passo tudo para a prefeitura lá, as nossas sugestões. Coloco tudo em nome aí da live, do ADC e da participação de todos, tá bom? Gente, mais uma vez aí, muito obrigado. Agradeço aí mais uma vez aí a organização da Bus Brasil Fest, agradeço a todos que vieram me cumprimentar, todos que eu tirei foto, ou que pediram para tirar foto comigo. Gente, eu fiquei lisonjeado, fiquei agradecido com pessoas que vieram. Eu posso tirar uma foto com você? Claro, pode, não tem problema nenhum. Tirar foto, não sou nada, absolutamente nada. Então, eu agradeço muito aí o carinho de todos vocês para a minha pessoa lá, né, na BBF. E o que vocês precisarem pode sempre contar comigo. Tudo que for em relação a transporte, história de transporte, ou melhorar o transporte para a população, estou aqui presente, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.